10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura. Câmara Municipal de Rafar, 11 de junho de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data à 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço agora que todos em pé cantemos o hino de Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo apresentado aos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Santolan. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Dolniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Federico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da ata da sessão anterior. De acordo com a sessão dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Gostaria de ler hoje aqui em Salmos 44, versículo 22. Sim, por amor de ti somos mortos todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Dando prosseguimento aos trabalhos da sessão,
Determina o senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes na pauta do expediente de hoje. Projetos de lei. Projeto de lei número 42/2013 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei 42, institui o Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Rafar, CONSEA Rafar, e dá outras providências. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 1/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelos vereadores Wagner Antônio Bragalda, Rodolfo Antônio Minson e Marco Antônio Brigatti. Altera o item C do parágrafo 1º e do parágrafo 3º do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rafar. Requerimento. Requerimento número 40/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita ser fornecidas as seguintes informações. A. Quais são os novos membros do Conselho Municipal de Educação e do Fundeb? B. Em quanto tempo são marcadas as reuniões? C. Qual será a próxima? Como todos os conselheiros são trabalhadores, gostaria de sugerir que as reuniões fossem no período da noite, a partir das 19 horas, para não atrapalhar o trabalho de ninguém, já que a maioria são funcionários da própria educação e gostaria de poder participar sempre que esses conselhos se reúnem. E D. Gostaria de sugerir que se fizesse formalmente na Câmara Municipal a posse dos membros desses conselhos. Requerimento número 41/2013 da Câmara Municipal, subscrita pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Seria possível disponibilizar uma cadeira de rodas que ficasse à disposição na portaria do cemitério São Judas Tadeu, para os parentes de falecidos que tenham dificuldade de locomoção dentro do mesmo em caso de emergência. Requerimento número 42/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações quanto ao terreno do Distrito Industrial que estava sendo negociado com a empresa JCB Carrocerias, José Carlos Bonfá ME, e foram vendidos para uma empresa que possui vários terrenos no mesmo local, para comercialização particular. Enviar o contrato de compra e venda, se foi negociado pela Prefeitura. Caso contrário, apresentar o comprovante que foi negociado diretamente com a usina e guias de recolhimentos de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Requerimento número 43/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, solicitam que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Quem são os diretores das creches municipais? B. Referência salarial. C. Se ganham gratificação, qual a porcentagem? D. Se ganham hora extra, quantas horas por mês? Requerimento número 44/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicitam que sejam fornecidas as seguintes informações sobre o campo de areia situado na rua João Bevivino. A. Pretendem reformar? B. Se sim, quando? Indicações. Indicação número 83/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, solicita que se viabilize um estudo para que se faça uma manutenção do ponto de ônibus situado na Avenida São Bernardo, final da rua Alain Rolim Barbosa. Indicação número 84/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita que se viabilizem estudos para a melhoria de iluminação e pavimentação na rua João Esquilasse, situada no Distrito Industrial. Indicação número 85/2013 da Câmara Municipal, subscrita pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita que se viabilize estudos com órgãos competentes para a possibilidade de melhorias nas placas de identificação das ruas de nosso município, principalmente nas ruas do Distrito Industrial. Indicação número 86/2013 da Câmara Municipal, subscrita pela vereadora Daniela
Calil Parra Anacleto solicita estudos com a possibilidade de melhorias e ampliação da ciclovia Arcanjo Honora, paralela à Avenida São Bernardo. Indicação número 87/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita estudos junto ao Departamento Administrativo, Financeiro e Jurídico do município, acrescentando o artigo 86 da Lei Complementar número 96, de 7 de fevereiro de 2013, Estatuto dos Servidores Públicos, o fracionamento da licença-prêmio por assiduidade, em até 1 mês por ano, após o servidor obter o seu direito à licença-prêmio por assiduidade. Indicação número 88/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita estudos junto ao Departamento Administrativo, Financeiro e Jurídico do município para regulamentar os incisos 1 a 5º do artigo 131 da Lei Complementar número 96/2003, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelecendo valores para que os servidores que são nomeados para cumprir tarefas, além do seu cargo, sejam remunerados. Indicação número 89/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita que se viabilize estudos com órgãos competentes para melhorar a iluminação e serviço de limpeza pública da Travessa José Antônio França, situado entre as ruas Giovanni Bosco e Carlos Luque. Indicação número 90/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita que se viabilize estudos com os órgãos competentes para manutenção e iluminação na Praça Carlos Marreto, situada no final da Rua Paul Madon, encontrando com a Rua Nadalina Pellegrini Luque. Indicação número 91/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Ângela Maria Donisque Barbosa, Marco Antônio Brigatti e Wagner Antônio Bragalda. Solicita que se viabilize estudos com órgãos competentes para recapeamento asfáltico para as ruas 14 de Julho, Virgílio Calde, Adolfo Brajão, Agnoral Quadros Rusa, Domingos Pósculo e José da Almeida. Indicação número 92/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita estudos para que seja feita a troca das lâmpadas ou reatores da Pétala, instalada na Praça do Coração. Indicação número 93/2013 da Câmara Municipal, subscrita pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita estudos objetivando a colocação de placas de sinalização de trânsito nas ruas em que ainda não estão identificadas. Indicação número 94/2013 da Câmara Municipal, subscrita pelo vereador Alexandre Juliano Benato Giuliani, solicita estudos para que sejam pagas as horas extras aos funcionários públicos municipais na base de 100%. Indicação número 95/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicita estudos para a colocação de lixeiras na Rua Giovanni Bosco, continuação para a Avenida Irmãos Moreira. Moção de pesar número 10/2013, subscrita pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto e Ângela Maria Donisque Barbosa e outros, a família Darós, pelo falecimento do senhor Valdemar Darós, ocorrido no último dia 2. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Alexandre Ferraz Fontolan. Senhor presidente, Alexandre Giuliani, vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, ouvintes da Rádio R, meu boa noite a todos. Okay. Sobre a minha indicação que fiz hoje, sobre a colocação de placa de sinalização, quer dizer, não são todas as ruas que tem algumas que tem... Não são todas as ruas que tem alguma que está bem. Sinalização, tem algumas que estão bem em sinalização. E que tem algumas ruas que ainda não possuem placas de sinalização. E tem algumas placas que estão muito apagadas, precisam ser trocadas. Também aproveitando também que
faça as trocas de placas de nome de rua, que não tem mais como ler o nome de rua, principalmente quem vem de fora, não consegue achar a rua. Já fiz essa indicação e hoje a Daniela também está fazendo também. Também queria falar que eu e a vereadora Daniela Parra estivemos reunidos com os deputados estadual Cauê Macris e o deputado federal Vanderlei Macris, no qual aproveitamos para deixar o ofício requerendo verba para o nosso município. E esta semana ele nos mandou um e-mail que foi autorizando deverá ser liberado em convênio com a Secretaria de Educação, que entrará em contato através do regional, estará liberando para as escolas de nossa cidade. R$ 11.500 para a escola Luiz Grelê, R$ 11.500 para a escola Aurélio Soto, R$ 15.000 para a escola Josefina Chiarini Borghese e R$ 15.000 também para a escola Genia Pilante, totalizando aí um valor de R$ 53.000. Desde já eu deixo meu agradecimento aos deputados Cauê Macris, Vanderlei Macris, ambos do PSDB. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Excelentíssimo senhor presidente Alexandre Giuliani, vereadores, vereadora Ângela, imprensa, ouvintes da Rádio R, público presente, boa noite. Fiz uma indicação para melhorias na rua João Esquilace. Nesse caso, acho que até não podemos tratar como uma melhoria, pois essa rua praticamente só existe no papel. Ela é a primeira e, portanto, a principal rua do Distrito Industrial e nem sequer iluminada e asfaltada. Penso que não é nada apresentável para a Rafar, que tem interesse em atrair novos investimentos e novas empresas, deixar nessa situação uma rua importantíssima para os empresários que ali se estabeleceram e geram empregos em nossa cidade. Espero que o Executivo tome as providências cabíveis o mais rápido possível. Conto também com o secretário de Indústria e Comércio para que esse faça o levantamento junto aos empresários de melhorias para o nosso distrito, com o intuito de ampliar os investimentos e o número de empregos em nosso município. A indicação sobre placas de identificação de ruas. Eu solicito a ampliação da sinalização para todo o município, inclusive, principalmente na área do Distrito Industrial. Nossos empresários recebem visitantes, vendedores, compradores, que ficam perdidos sem saber se localizar em nosso município, por falta de placas de sinalização. Faltam placas com nomes de ruas com maior visibilidade e placas de orientação da direção dos principais pontos de referência do nosso município e cidades vizinhas. Também é uma medida que deve ser vista com maior urgência pelo Executivo. A indicação da ampliação da ciclovia Arcanjo Honório. Peço essa ampliação, pois até onde a ciclovia hoje chega não é suficiente para garantir a segurança de ciclistas e pedestres que a utilizam, pois esses ainda precisam fazer a travessia na Avenida São Bernardo, correndo riscos de serem atropelados enquanto se dirigem ao trabalho. Peço a ampliação e a troca de lado, pois essa ciclovia deveria ser feita do lado que dá acesso ao Distrito Industrial, e não do lado oposto, forçando os pedestres e ciclistas a se arriscarem diariamente. Esse é um ponto preocupante em nosso município, pois estamos falando de preservação e segurança da vida de nossos trabalhadores. A indicação sobre a licença-prêmio fiz, pois com ela daremos ao servidor a oportunidade de se licenciar sempre de forma organizada, sem prejuízo ao serviço público, já que a licença prolongada exige da administração a substituição imediata do servidor no setor, o que muitas vezes é difícil e não temos disponibilidade de pessoal para substituir. Essa indicação vem ajudar tanto a administração pública quanto ao funcionário. Portanto, espero que ela não demore a ser atendida.
a indicação para regulamentar o artigo 131. Na Lei Complementar número 96/2003 do Estatuto do Funcionário Público, no artigo 131 diz: será concedida gratificações aos funcionários quando: primeiro, pela prestação de serviço em regime de dedicação profissional exclusiva. Segundo, pelo exercício de membro ou auxiliar de comissões. Terceiro, pela participação em órgão de deliberação coletiva. Quarto, a título de representação em função de gabinete. Quinto, pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para o serviço público. Sexto, em qualquer caso em que o critério do Poder Executivo o funcionário venha a fazer jus até o limite de 30% sobre os vencimentos. Os incisos de 1 ao 6º, do 1º ao 6º, precisam ser regulamentados para que esse artigo seja realmente executado. Gostaria que o senhor prefeito olhasse esse artigo do Estatuto do Funcionário Público e viabilizasse aos funcionários que se disponibilizam a fazer parte dos conselhos, já que a maioria das pessoas não querem participar e por causa do acúmulo das funções e tarefas. E os que participam necessitam ser convocados. Estarei aguardando as mudanças que necessitam vir do Executivo, já que impliquem gastos. A minha função é somente indicar. Sobre os ofícios dos deputados Cauê e Vanderlei Macris, que o meu amigo vereador Alexandre Fontolan disse, nós já tivemos a resposta positiva deles em relação a um ônibus que virá do governador para o município de Rafar, e dos valores que ele citou para as escolas municipais e a escola Genia Prilante, que é uma escola estadual. O dinheiro que veio para Josefina Chiarini Borghese e Genia Prilante, que vai vir na prefeitura para ser repassado para as escolas. Ele vem para adquirir computadores e notebooks. O dinheiro que vem, o valor que vem de R$ 11.500 para as escolas Luiz Grelê e Aurélio Souto, vem para a aquisição de material multimídia, som e imagem, para enriquecer ainda mais as aulas com a apostila Anglo. Muitos outros pedidos foram feitos e, conforme formos tendo as respostas positivas, estaremos informando os munícipes de nossas conquistas e dos deputados que estão ajudando o Rafar a prosperar. Quero deixar aqui bem claro que eu e o Alexandre não estamos parados. Estamos dispostos a ajudar no que for preciso a administração do senhor César Moreira. Mas queremos transparência e seriedade em seu trabalho como administrador. Esperamos que, mesmo sendo da oposição, possamos ter informações sempre que precisarmos. E gostaríamos de ser atendidos pelo senhor prefeito, como são os vereadores da situação. Boa noite, muito obrigada. Com a palavra o vereador Luiz Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, Rádio R, o semanário, meu boa noite. Eu quero estar aqui falando do requerimento do campinho de areia, na parte de baixo da Popular, que vem falando que vai arrumar, e até hoje não vi nada. Está lá, a chuva passada, a poça d'água está lá. Até ontem estava lá essa poça d'água, ninguém toma providência. E não adianta ficar empurrando com a barriga e falando que vai arrumar e não vai arrumar. Então eu quero saber, para me passar para as pessoas que moram na parte de baixo, a respeito desse campinho de areia. E também estou aqui pedindo uma lixeira na Giovanni Bosco, que faz fundo lá com a Avenida Irmãos Moreira. Que jogaram a lixeira fora, venho pedindo para o prefeito, venho pedindo também para os fiscais. Eles fazem vista grossa, não sei porquê. E o lixo vai acumulando e o pessoal vem reclamando. A gente que está dando a cara na rua aí, só toma pau. Então, uma coisinha simples, fácil de consertar. E eu peço que ele veja isso com urgência. Porque, do jeito que está, não pode ficar o lixo lá. E queria
falar aqui também a respeito de uma vista do projeto da caçamba, que houve uma polêmica aqui. Na sessão passada, quem está do outro lado do rádio e na internet está achando que eu não sabia o que estava falando. Mas eu sabia sim do que estava falando, tá? Li o requerido do projeto e achei que não tinha necessidade nenhuma de ter visto, fazer uma vista nesse projeto. Enfim, os vereadores concordaram, não sei porquê. E não mudou-se uma vírgula e vai ser votado hoje. Então, gente, só quero deixar esse meu desabafo aqui, que eu fiquei muito chateado em saber que não tinha que fazer isso. Enfim, vai fazer o quê? E quero aqui também pedir para o senhor prefeito que, para rever e conversar com a senhora Marlene, da fábrica de costura que tem ali na Eugênio Tesoto, onde emprega 50 pessoas. Ele vem pedindo uma taxa lá de R$1.000 e vai acabar acontecendo o seguinte: ela vai parar, vai fechar a fábrica, fica assim, 50 pessoas desempregadas. Ela não está pedindo, falando que não quer pagar. Ela quer, sim, um preço simbólico, desde que ela está pagando tudo certinho. Tem firma, tem água que ela paga, a luz, está tudo certinho. Então, precisa rever. Chama ela, conversar, chamar os vereadores também aí, conversar, para que não fique. Na nossa cidade, 50 pessoas desempregadas é muito, na minha opinião. Então, as mulheres que trabalham lá, os moços que trabalham lá também, vão ficar desempregados e vai criar problema para a cidade. Então, peço para o prefeito rever isso aí com bastante carinho. E quero deixar também aqui um aviso para as pessoas aí que comentam-se que diz que essa feirinha da madrugada é culpada aos vereadores. Tá? Então, eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou sabendo de feirinha nenhuma, eu não tenho nada com a feirinha. Quem manda é o prefeito, o problema é dele. Se tiver de fazer alguma pergunta, vai perguntar para o prefeito, para o vice, para quem mandou essa feirinha aqui. Que eu não sou obrigado a ficar respondendo por coisas que eu não falo. Então, se tem alguma coisa lá de dentro, vá lá, pergunte lá, não fique na rua jogando no ventilador um monte de coisa, não. Que isso aí é muito feio. Tá? Pergunta para o prefeito, ele que está autorizando, ele que se vire com as respostas. Tá certo? Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, nobres vereadoras, meus pares, imprensa escrita e falada, ouvintes da Rádio R, meu boa noite. Eu gostaria, já que foi levantado pelo nobre vereador Luiz Brito, de salientar sobre o meu pedido de vista. Não queria realmente que ninguém se sentisse chateado e constrangido quando assim o fiz. Acontece que quando a gente não tem o entendimento e não tem o conhecimento a fundo daquilo que nós queremos, ou que tem para a gente colocar em pauta e em votação, nada mais justo que a gente possa realmente pedir vista para que se seja realmente discutido, para que seja realmente explanado, e foi isso que nós fizemos. A Comissão de Justiça e Redação se reuniu para falar realmente sobre esse projeto. É um projeto que realmente ajuda, faz com que a cidade vá se manter um pouco mais limpa, haja visto que no decorrer desses últimos 2 meses é bastante difícil e constrangedor nós vereadores andarmos pelas ruas e sermos cobrados pela falta da limpeza pública. Porém, quando fiz o pedido de vista, eu queria realmente saber se mais uma vez a população não iria pagar essas contas. E essas contas que às vezes afetam realmente o orçamento de cada pessoa, sabendo que o salário vigente na nossa cidade hoje não é tão grande quanto algumas pessoas pensam ser. Mas realmente, senhor Luiz, Edil e nobre vereador, não queria que você se sentisse constrangido pelo meu pedido de vista,
haja visto que foi tudo solucionado, entramos em entendimento, e o senhor pode ter certeza que, após o entendimento e após a gente saber o que realmente a Prefeitura busca, de maneira alguma nós vamos votar desfavorável a isso, né? E também relacionado ao requerimento que o senhor fez mediante ao campo de areia do bairro da Popular, eu obtive uma resposta do então diretor de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Luiz Santana, que ele já havia feito o pedido verbalmente aos órgãos competentes, e isso ele também fez através de um ofício que foi assinado pelo senhor Claudemir Chiarini no dia 23/4. Então o senhor Luiz Chiarini recebeu esse pedido do diretor de esportes, mas que até agora não nos deu nenhuma resposta. E é óbvio que nós, como vereadores, fazemos requerimentos esperando que realmente as respostas venham e que sejam coniventes àquilo, às necessidades que a população tem, mediante ao centro de lazer, que é para aquele, naquele local, para aquelas pessoas bastante usado, né? E que com a condição de hoje, infelizmente, não se pode dizer que possa se praticar algum esporte naquele local, a não ser olhar e simplesmente ficar triste com a condição que se encontra hoje. Em relação a algumas respostas de requerimentos de nós vereadores, quero frisar também de um requerimento que nós fizemos, eu juntamente com o senhor Rodolfo Minson, em relação aos postos artesianos localizados nas empresas do Distrito Industrial. Em momento algum eu fiz esse requerimento para saber os postos que existem lá e que a Prefeitura realmente tem o controle. No meu requerimento eu queria saber quantos postos são dentro de cada empresa. Se existem outorgas desses postos artesianos, porque eu tenho conhecimento por pessoas que trabalharam ou que ainda trabalham nessas empresas, que existem postos que são retiradas uma quantidade bastante grande de água e que de repente o município ainda não sabe. E se não sabe, o ideal seria que as pessoas cabíveis fossem realmente para ver a regularização desses postos, para que nós, da população de Rafar, que pagamos nossos impostos, que fazemos tudo para que a cidade realmente venha a ter um crescimento, que as empresas também que devem, que possam ressarcir e assim fazer da maneira mais adequada. E tenho em mãos também, não há necessidade de citar nomes de empresas, mas sabemos que várias empresas devem a água para o município e que a Prefeitura realmente já está correndo atrás para ver se sana esses problemas. É óbvio que o Refis está aí, e aí vem a pergunta e fica no ar. Será que as empresas que assim o devem, essas contas de água irão pagar? Quem são os responsáveis para adentrar essas empresas e verificar realmente a condição, se é ou não verídica, aquela condição que eu disse de ter postos artesianos, sem outorgas, usando a água do subsolo, um bem tão findável e tão precioso, para que a gente realmente tenha a condição de levarmos essa cidade de Rafar, a qual tanto amamos, a estar realmente no nível de podermos dizer: eu gosto de viver em Rafar. E para isso, eu gostaria que o Poder Público, o Poder Executivo, tomasse as devidas providências e quando nos submete e nos mandam a resposta de algum requerimento, que não seja tão invasiva, que não seja tão sem fundamentos, para que nós, vereadores, saibamos realmente o que o Poder Executivo quer dizer. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, imprensa. Boa noite, colegas vereadores. Em nome da minha colega Beatriz Honora, gostaria de cumprimentar a plateia. Boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre o requerimento que eu coloquei, questionando a negociação dos 4 terrenos do Distrito Industrial, que estavam em andamento, alguma conversa com 4 empresários da nossa cidade, e o que não veio acontecer. Então, eu coloquei esse requerimento, porque eu gostaria de salientar que a administração está priorizando o quê? Um investidor de fora da nossa cidade. Tá? Então, quer dizer, essa pessoa está negociando terras com a prefeitura para que futuramente ele faça um distrito industrial particular para ele. Então, eu acho que, primeiramente, nós temos que abrir as coisas, abrir os braços, principalmente para os moradores e empresas da nossa cidade que trazem trabalho, que vão retornar recursos para o nosso município. Então, eu fiquei sabendo dessa informação aí. Essa pessoa vem e negocia por um valor as terras e vende por 10 vezes mais. Então, eu acho que cabe o prefeito rever isso daí. Eu não sei se aqui existe um comentário que as terras foram negociadas diretamente com a usina. Eu questionei para saber realmente isso. E se foi negociado, se existe algum contrato de compra e venda. Se for recolhido ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Se comenta que esse terreno, essa empresa adquiriu para construções de casas, para que se efetivasse o projeto Minha Casa Minha Vida. E o prefeito alegou que as casas seriam mais importantes do que as empresas. Eu acho que pode-se colocar na balança e os pesos são os mesmos, né? Porque são importantes as casas, mas as empresas que são geradoras de renda para a nossa cidade, de emprego, também são muito importantes. Eu acho que deveria se repensar isso daí. Tá? E uma vez que para se construir casas e projeto Minha Casa Minha Vida, isso daí tem que estar documentado, tem que ter a escritura do imóvel. Então, quer dizer, eu acho que merece uma atenção especial. E que o prefeito também desse uma revisada no Distrito Industrial, porque tem pessoas que têm terrenos lá, de 2.000 a 5.000 metros, criando galinha. Então, se está incomodado ainda, vamos retirar esses terrenos dessas pessoas e dar para aquele cidadão, aquele empresário que realmente precisa de espaço para construir e para fazer sua empresa frutificar. Tá? Então, acho que fica aí o comentário. Agora, do modo geral, referente às indicações minhas, faço uma indicação aqui de limpeza da Travessa José Antônio França e iluminação também de outros lugares. A questão da Praça Carlos Marreto, a Pracinha do Coração. A gente vê que essas praças aí estão um pouquinho abandonadas. Então, que o prefeito desse uma atenção. Eu percebo que já vem acontecendo algumas coisas, mas vamos acelerar isso daí. Eu acho que limpeza está fácil, o pessoal está na rua, só cabe dar uma atenção. E iluminação é só trocar a lâmpada ou, no máximo, um reator. Então, por quê? Isso faz com que usuários de drogas, até pessoas que se prostituem ou traficantes, fiquem desfrutando desses locais para criar desordem no nosso município. Então, a gente tem que abrir um pouco os olhos que uma medida tão simples como uma troca de lâmpadas vai inibir as pessoas. Então, eu acho que é fácil e não custa tanto, não. Tá? Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Carlão e o vice-prefeito e o Andorinha, do Departamento de Trânsito, que prontamente atendeu o meu pedido para a pintura das ruas para a procissão de Corpus Christi. A procissão foi resolvida no meio de última hora, eu pedi a gentileza dos dois e foram muito prontos em nos ajudar. Até a igreja patrocinou o material para eles, outra parte do material foi da prefeitura, mas foram muito prontos. Então, meu muito obrigado aí, mesmo com um tempo ruim, a procissão acabou acontecendo. Isso daí foi um mérito e tivemos a participação de mais de 100 crianças e pais de crianças envolvidos nesse ato. Então, isso daí é muito gratificante. Tá? E eu gostaria que o colega Doca
aceitasse o pedido de desculpas, até aí reiterasse da questão do pedido de vista. Eu não falo que até o Brigatti questionou um lado, que foi o mesmo que eu pensei. Depois nós, da equipe de Justiça, Comissão de Justiça e Redação, reavaliamos que às vezes nem seria necessário. Mas, quando resta alguma dúvida, eu acho que cabe aos vereadores questionar, né? Então foi o que nós fizemos, depois nós relemos, chegamos no consenso de que só foi uma regularização das caçambas para que uma empresa possa atuar dentro do nosso município e ajudar a prefeitura aí na questão de lixo. Como os vereadores já citaram, a cidade está imunda, onde você vai, é lixo de fundo de quintal por todo lado. Então, os caminhões não estão dando conta disso daí. Outro detalhe que eu gostaria de comentar, todos os vereadores receberam um relatório sobre o refis, desse primeiro momento, até a data de mês 6, agora, do início do mês 6. O refis já arrecadou, nesse período de campanha, R$130 mil, sendo as negociações de IPTU, 175 pessoas procuraram a prefeitura para fazer o refinanciamento da dívida. Então, o valor que entrou de IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano, foi 42.500, arredondando. Tá? De refis de água, taxa de água, 415 moradores da cidade procuraram a prefeitura e a arrecadação foi de 83.900 até o momento. Tá? E de ISS, que é Imposto sobre Serviços, 31 empresas procurou e a arrecadação foi de 5.600, totalizando aí totalizando 130 mil arrecadado, que vai poder ser investido, acredito eu, em recap, em reforma de ônibus que a gente já vem vindo e outras coisas aí que a cidade está pedindo socorro. Só isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rodolfo Nisson. Senhor presidente Alexandre Juliano Benatti Giuliani, senhores vereadores meus pares, vereadora Ângela Dorninsky Barbosa, Daniela Calil Parra Anacleto, público presente, toda a imprensa, boa noite. Bom, quero iniciar aqui falando a respeito da tão polêmica feirinha na madrugada, que realmente é uma questão assim complicada, né, para nós aqui debater uma situação dessa. Não sabemos se realmente o povo aceita, se o povo realmente gosta, se é interessante. O comércio, que nós sabemos, tem muita dificuldade aqui no nosso município. Temos aí a diretoria de habitação, indústria e comércio, e ela parece que não tem como pegar, né, como trabalhar em cima disso. Então, isso aí acaba se tornando polêmico e o que acontece depois? Depois vem aqui um projeto de lei para que proíba a feirinha aí. Mas, a princípio, vai ser feita uma nova feira. Aqui, não sei se é unanimidade, todo mundo concorda ou todo mundo discorda da feira. A questão de cada um tem que saber, cada um tem o seu posicionamento. Então, é complicado, né? Sendo que isso aí pode ser resolvido por decreto, de qualquer forma, para regulamentar, para não haver mais, para continuar havendo, é um decreto. O prefeito assume as responsabilidades e tira esse ônibus dos vereadores, porque é complicado nós ficar aqui debatendo uma situação que nós também nos tornamos até, de certa forma, inútil na ajuda aí de fazer alguma coisa pelo comércio. Então, é uma situação que realmente está cansando. Eu acho que o senhor prefeito deveria pensar muito bem, né, nessa segunda feirinha, porque eu fiz um requerimento pedindo algumas informações de valor arrecadado, né, imposto, alguma coisa da feira passada. O valor arrecadado, a taxa de ambulante, foram R$271. Taxa de ambulante. E a título de contribuição foi realizada uma doação de R$2.000
ao Fundo Social Solidário do município. R$ 2.271. Quanto será que cada comércio paga de imposto aí, né? 2, 3 meses aí, com seus funcionários. Quer dizer, R$ 2.271 equivale a quanto de algum dos comércios? O comércio não tem responsabilidade com seus funcionários, com o seu público, com os seus clientes, é simples, né? Movimentar a cidade, trazer 14 mil pessoas, 12, sei lá quanto. E quanto de reforço se utilizou por isso? Agora tem informações extras oficiais aí que vai ser repassado para o município aí R$ 10.000, mais 200 cestas básicas e a pintura do ginásio de esportes. Quer dizer, como que está sendo tratada essa situação aí da questão da regularidade de uma feira que vem aí, que vem com produtos que ninguém sabe de onde é a origem, como que é feito, o que vem. Tá, cada um compra o que quer, a qualidade, o problema de cada um. Mas até quando, né? Daí depois fica aqui para o município a responsabilidade de tudo isso, né? Da gente decidir se vai ter ou se não vai ter. Então, eu já vou deixar bem claro que eu acho que isso daí é uma questão da atitude do senhor prefeito. Ele que faz correto e regularize, ou vete, ou libere por decreto. E tire a responsabilidade nossa. Eu acho que nós, vereadores, temos que ter posição nesse caso aí. Porque não é responsabilidade do legislativo isso. Então fica aí essa situação polêmica aí que a gente acaba tendo que discutir, tendo que falar o que sente, o que vê e o que ouve. Isso é o meu posicionamento. Queria também falar aqui que neste sábado passado, dia 8, eu, a vereadora Ângela Barbosa, mais o prefeito César, o vice Carlos Bueno, estivemos novamente no seminário, como já eu e o vereador Marcelo estivemos, um outro seminário em São Roque, agora em Sorocaba, a respeito de políticas públicas em defesa dos animais. É uma questão aí complicada. Eu entendo como, na verdade, essa questão de animais nos municípios maiores, no nosso também pode vir a acontecer, o que acaba se tornando uma questão social e até de saúde. Mas, enfim, estamos dando um passo grande aqui. Hoje vai ser votado a declaração de utilidade pública aqui no município da ONG Focinho Carente. Eu tenho aqui em minhas mãos mais ou menos o trabalho deles, assim, a título de voluntários, né? Mais ou menos aí, entre o segundo semestre de 2012 e esse primeiro semestre que está terminando, 2013, eles trabalharam com um número de 200 animais aí, entre cadastro, alguma coisa, castração, alguma coisa assim, e cadastrando também, né? Então é importante. Eu quero torcer para que realmente seja levado a sério, por quem tem que ser, que a ONG consiga o local apropriado e que vocês tenham muito êxito e sucesso no recebimento de verbas, porque é complicado, é difícil. Eu acredito que essa casa aqui vai fazer o possível, ou melhor, vai fazer o impossível, o possível pode ser feito, né? Para que vocês tenham esse êxito e possam estar trabalhando aí com essa seriedade que precisa no município, porque qualquer coisa que venha acontecer com uma pessoa, uma criança, um idoso, já falei aqui, vou voltar a falar, de um animal solto na rua, atacar, a responsabilidade fica para quem? Vai acabar ficando para o município, sei lá quem, porque nunca se acha dono de cachorro de rua. E essas pessoas que acabam tratando de forma voluntária podem se tornar responsáveis. Então, eu acho que é importante o posicionamento aqui, hoje, do Executivo, para que se empenhe em conseguir um local adequado, para que a ONG possa ter um trabalho sério, como eles vêm fazendo, de forma até limitada. Eu gostaria aqui de agradecer a deputada Rita Passos, que através dos vereadores, ex-vereadores dessa Casa de Lei, a vereadora Maria Luísa Brissin Bernardo, o vereador Wilson José Maia, do PSD, que
trabalharam em conjunto com a deputada, ela foi prestativa, recebeu o título de cidadã nessa casa e ela veio correspondendo. Todos sabem que foi comprado aí, adquirido, 2 veículos para assistência social e foi com a verba da deputada que, mesmo não tendo representante nessa casa de leis aqui do seu partido, cumpriu com o que ela foi, com o que foi prometido, com o que foi posto, e ela não desonrou. Então, eu quero agradecer essa conduta digna aí da deputada e também do posicionamento dos ex-vereadores aqui nesta casa, por se empenhar para que realmente a deputada não voltasse atrás. Isso é importante, isso realmente mostra o quanto é válido você ter experiência e saber o que é cidadania. E trabalhar de verdade a política, né, em si. E no caso agora, que também uma questão meio chata, eu gostaria de, não há tempo, não houve tempo hábil, né? No dia 9 agora, o falecimento do senhor Laerte do Meneghetti, ele é avô de um funcionário da prefeitura, Eduardo Apu. Eu gostaria de pedir ao senhor presidente que oficiasse a família com os pesares desta Casa de Lei. Trata-se de um senhor, acho que bastante conhecido no bairro, né, na popular, um homem muito tranquilo, que infelizmente teve uma passagem aí repentina. Então, palavra, vereador. Pois não, vereador. Eu gostaria também de prestar as minhas condolências à família do seu Laerte do Meneghetti e à família também do Bertoldo Moreira, pela passagem do seu falecimento ocorrido na última quinta-feira. O seu Bertoldo, que foi ex-combatente, né, assim como o seu Gico e o seu Carnelosso, muito importante também. Muito obrigada. Então, senhor presidente, eu agradeço e volto a falar aqui que a participação do Legislativo nesse início de administração, ela precisa ser um pouco mais aguerrida em alguns determinados assuntos e posicionamentos para que nós não venhamos a cair em algumas mesmices. Eu acho que esta casa ela é independente, ela tem que tomar atitude independente, ela não pode ser movida pelo medo e pela omissão. Boa noite, obrigado. Gostaria que a vereadora Daniela Parra assumisse a presidência para que eu faça uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Imprensa escrita, falada, nobres vereadores, internautas, ouvintes da Rádio R. Uma boa noite a todos. A respeito à indicação que eu fiz, eu acho um absurdo um funcionário público trabalha sábado, domingo, feriado prolongado e não recebeu 100%. Eu acho que a vereadora, acho que da Ângela, você deve estar par por isso, não, vereador? De domingo é 100%. Mas não todos os funcionários têm isso. Não, quando é tipo assim, que nem a gente faz uma folga trabalhada, ela vem 100%. Agora, 100%. Acho que eu já não sei. A guarda, tem muitos que precisam ser revistos aí, que não estão recebendo 100%, então é uma coisa errada. Se trabalhar um sábado, domingo, tem que receber 100%. Sobre o requerimento que eu fiz, sobre os diretores das creches, eu queria saber a situação que vai ficar depois que a creche grande for aberta. Como vai fazer com os 2 diretores? O vereador Marco, obrigado. Sobre o respeito que você falou das firmas na área industrial, do problema da água, saiu hoje uma instrução do Tribunal de Contas que vai ter problema na prefeitura se não cobrar as dívidas ativas. Porque o secretário passou para mim hoje, e isso vai dar problema na prefeitura. É uma coisa boa, porque precisa resolver esse problema. Também gostaria de falar para toda a população rafarense que eu estive em contato com o vereador da Câmara de São Pedro, o senhor Adriano Vitor. Estamos tentando acabar com a tarifa DDD, que em Piracicaba já acabou também, e seria muito importante para a cidade nossa. Sim. E tanto que acho que no próximo dia 19 ele estará aqui conversando com nós todos os vereadores. E isso é muito bom. Também gostaria de fazer uma cobrança ao senhor prefeito sobre o respeito que o vereador Brito falou. Onde você já viu, tinha 50 pessoas empregadas, deixar desempregadas na rua? É um absurdo. A cidade nossa está pequena já, sem funcionários, sem empresas, já não tem empresa.
e deixar as pessoas sem serviço, é complicado. O prefeito precisa pensar bem no que o senhor vai fazer, que mexer com a população é muito complicado, é muito difícil. E também no esporte. O esporte nosso já está devagar aqui em Rafar, está parado. Ele está querendo comprar aluguel lá de cima, lá do pessoal lá, que cuida do campo, isso é um absurdo. E tanto quanto no bote também nosso. Nós só temos um bote aqui em Rafar que vem vir aqui em Rafar e ele está querendo acabar. E nesses domingos eu tive presente no bote, lotado o campeonato, então tem um torneio lá, lotado de gente de Tietê, de Rafar, e ele querendo acabar com tudo. Tem que progredir, não parar. E eu queria parabenizar o Rivail pelo grande evento que ele fez no domingo lá. E fazer um torneio não é fácil. E que o prefeito pense bem no que ele está fazendo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Não havendo mais vereadores, declaro suspensa a presença da sessão por 15 minutos. Ou se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Alexandre Ferraz Santolã. Presente. Alexandre Juliano Benato Juliano. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Federico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de nós, senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação das matérias constantes. Proposta de emenda modificativa número 1/2013, subscrito pelo vereador Marcelo Federico e outros, altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de Rafar em seu artigo 115. Está em discussão a proposta de emenda que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Santolã. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida proposta de emenda está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se para a ordem do dia e arquive-se. Projeto de lei número 38/2013 do Poder Executivo contém dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e da outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está a votação. Alexandre Ferraz Santolã. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 39/2013 do Poder Executivo disciplina a utilização de caçambas estacionárias nas vias públicas municipais e da outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. Bom, como foi falado na sessão passada, foi pedido vista, né, do projeto aí, mas o que nós não estávamos entendendo é realmente se haveria algum valor que ia ser cobrado, certo? Que realmente o projeto, a princípio, não estava claro. Então, nós ficamos preocupados com esse tipo de colocação que estava no projeto e nós não estávamos entendendo se a população ia ter que pagar e ia ser obrigado a colocar a caçamba. Então, Com a palavra? Pois não. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. Não só a questão do valor, mas a questão que tivesse somente uma empresa atuando no nosso município
e os nossos munícipes fossem obrigados a contratar o serviço dela, a qual custo ela quisesse cobrar. Então, só foi esse detalhe mesmo. Realmente, para concluir, essa foi a minha, pelo menos, a minha maior preocupação com relação a esse projeto. Mas como se trata de autorização para quem quiser, para o município que quiser contratar a caçamba, então vai ser, na verdade, está regulamentando o uso dela no município. Então, eu até acho, né, que realmente o pedido de vista ele poderia não ter acontecido, mas não houve esse entendimento claro no projeto na semana passada. Então, a justificativa minha com relação a esse projeto é essa. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Ferreira Brito. Foi o seguinte, eu questionei bastante a respeito da caçamba. O seguinte, a prefeitura, acho que ela não pode colocar valores no requerido do projeto. Então, é igual a Capivari, tem 3 empresas que fazem serviço de caçamba. Inclusive, eu contratei semana uma, né, para que, já que eu estou falando da caçamba, nada mais justo do que eu mandar a caçamba lá, senão já vão descer o pau no vereador aqui. Então, acho que a prefeitura não tem que dar valor, preço nas empresas. Quem dá o preço é a empresa, e eu acho que o munícipe corre atrás para ver onde é mais barato e onde é mais caro, onde ele achar que é. Então, foi isso que eu entendi, por isso que eu questionei. Mas nada para estar arrumando polêmica com ninguém aqui. Só foi o que eu entendi e achava que não precisava, mas, enfim, foi melhor para todos. Tá bom? Terminar a discussão e está a votação. Alexandre Ferraz Santorém? Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa? Sim. Daniela Calil Parra Anacleto? Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito? Sim. Marcelo Federico? Sim. Marco Antônio Brigatti? Sim. Rodolfo Antônio Milson? Sim. Wagner Antônio Bragalda? Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 40/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Milson, dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação de Proteção aos Animais Focinho Carente. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Eu quero parabenizar pela persistência e perseverança da ONG Focinho Carente para a conquista de hoje. Espero que vocês possam continuar tendo sucesso em seus trabalhos, ajudando os animais abandonados. E parabenizar também ao vereador Rodolfo Milson pelo projeto de lei. Palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Milson. Bom, eu acho que nada mais justo que já há algum tempo, né, ele vem lutando para que isso aconteça. E eu, como eu falei na tribuna, eu vou reiterar, espero que a ONG agora, tendo essa ferramenta a mais, possa receber as verbas que necessitam, que ela pare de ser tratada aí como uma ajuda, aí, como uma coisa qualquer, né, para algumas pessoas que acham que não tem importância nenhuma. Eu só acho e entendo que o trabalho é árduo, não devem se iludir que vão receber verbas no estalar de dedos, que não é assim. Eu tenho esse conhecimento, tem parte de uma ONG, ainda existe essa ONG que é de cidadania, um pouco diferente, bem diferente, mas a situação é quase a mesma. Então, procurem perseverar realmente nessa questão do local, que sem o local vai ser muito complicado. Os convênios vai ser difícil de vir, mas o primeiro passo já está dado. Agora vamos ver, né? Mandei um e-mail para um assessor do deputado Ricardo Zá, que é presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas na Proteção dos Animais, e ele estaria enviando os documentos para ele, declarar utilidade pública municipal, para que ela seja declarada de utilidade pública estadual e federal, para que as verbas possam ser ter mais facilidade nos trabalhos de convênios e vocês receberem. Então, eu acho que agora cabe a vocês, a cada dia, cobrar mais e mais, e o trabalho já está aprovado aqui. Obrigado. Com a palavra? Com a palavra, a vereadora Ângela Barbosa.
Eu gostaria de parabenizar o pessoal pelo esforço, pela dedicação mesmo. É um trabalho muito bonito esse, porque como o Rodolfo falou, como o vereador Rodolfo falou, esses cachorros acabam se tornando um problema de saúde também, né? Não só os cachorros, os animais que estão soltos na rua, de uma forma ou de outra, acaba influenciando no ser humano também. Então, parabenizo vocês pelo trabalho muito bonito, e o vereador Rodolfo também. O que eu puder estar ajudando nessa parte aí, pode contar comigo. Com a palavra? Com a palavra o vereador Alexandre Fratolano. Eu só queria também parabenizar por esse projeto de utilidade pública aí também, e que consiga essas verbas para fazer um local apropriado para os cachorros, animais que são bastante na cidade. É isso aí. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. Como o Rodolfo já disse, eu acho que o primeiro passo foi dado. Agora vem o desafio para vocês, né? E, assim, eu gostaria de parabenizar vocês mesmos pelo ato solidário que vocês fazem de doar o tempo de vocês, muitas vezes colocando dinheiro do bolso de vocês para castrar animais, para comprar ração. Eu sei porque a dona Marina Sambas acabou comentando comigo. Então, e pelo tempo que vocês dedicam, levando comida, cuidando. Eu acredito que vocês podem ter certeza que terão seus lugares no céu, tá? Como já dizia São Francisco, quem cuida dos animais está ao lado de Deus. Parabéns. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 40/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita informações sobre a Comissão Municipal de Educação e do Fundeb. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Quero conhecer os membros do Conselho Municipal de Educação e do Fundeb e deixar aqui claro que estarei fiscalizando cada centavo gasto com a educação no município. Quero saber qual é a frequência das reuniões dos conselhos, porque sei que esse deveria se reunir pelo menos uma vez por mês para a prestação de contas, e não somente para assinaturas de atas previamente feitas. Quero aqui sugerir que se faça oficialmente e solenemente a posse dos membros desse conselho, que é de fundamental importância para que nossas crianças tenham seus direitos garantidos com a educação em nosso município. Terminada a discussão, está a votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminha-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 41/2013 da Câmara Municipal, solicita pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita informações sobre a disponibilização de uma cadeira de rodas no cemitério municipal. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Fiz esse requerimento atendendo ao pedido de alguns munícipes que sentiram dificuldades de locomoção dentro do cemitério. Poderíamos deixar para uso de emergência uma cadeira de rodas na entrada do cemitério e essa seria solicitada pelos usuários quando necessitarem desse suporte. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se
por ofício, por executivo e arquive-se. Requerimento número 42/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita informações sobre as vendas de terrenos no Distrito Industrial. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra? Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Eu já fiz o comentário na tribuna, mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez que o prefeito desse uma atenção para os pequenos empresários de Jafar que, de repente, querem dar uma continuidade nos seus negócios, aumentar o seu faturamento e, com isso, trazer muito mais arrecadação para o nosso município. Então, que pensasse um pouco mais amplo e não só pensamento em casas populares, como ele está pensando. Tá? Então, é importante os dois. Tranquilo. Com a palavra. Com a palavra, a Daniela Parra. Como a gente estava discutindo antes de começar a sessão, eu acho que o que está faltando na administração do senhor César é diálogo, tanto com o comércio, como principalmente com as empresas e os empresários. Com a palavra? A questão do comércio, Daniela, a gente vem debatendo isso. Semana passada eu fui procurar o prefeito, eu sei que não é o caso, mas como ela citou, eu vou complementar. Para que a gente o pessoal só chinelada nos vereadores, que é culpa dos vereadores da feira. Primeiramente, tem um código de postura que está sendo revisto ainda, que não tivemos ainda o tempo suficiente de ser avaliado. Vai dar entrada na próxima semana aqui. Para que proíba isso daí, a gente chegue num consenso, porque é um negócio bastante ardiloso e tem que ser bem detalhado. Não adianta a gente tomar uma decisão errada e as coisas continuarem acontecendo. Mas que o prefeito chame os comerciantes da cidade para um diálogo. Eu percebo que não aconteceu isso. Em prazo de 2 meses, essa feira novamente, sabe? E a gente tem que levar em consideração esses produtos, da onde vem? Será que é uma mão de obra escrava? Será que está sendo comprado com nota? É carga roubada? Então, não vamos só alegar com os 10 mil que está sendo colocado, mas, primeiro, vamos trazer o comércio de Jafar, que não passa de meia dúzia de comerciantes, de lojistas, para um diálogo, mas um diálogo. O prefeito tem que abrir as portas da casa para receber essas pessoas. Seja lá o que elas quiserem falar, mas precisamos fortalecer o nosso comércio. E só com o diálogo, o incentivo, o apontamento de palestras, que vamos melhorar isso. Não é fazendo a feira que a gente resolve o problema da cidade. Terminar as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Santolã. Sim. Ângela Maria Dolniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 43/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti. Juliano solicita que sejam fornecidas informações sobre diretores dos creches municipais, gratificações e referências salariais. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não há discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Santolã. Sim. Ângela Maria Dolniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 44/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicita informações sobre o campo da areia da rua João Bevevino. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Santolã. Sim. Ângela Maria Dolniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim.
De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento, moção de pesar número 12/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelas vereadoras Daniela Calil Parra Anacleto e Ângela Maria Doniski Barbosa, a família Barbosa pelo falecimento do senhor Valdemar Barbosa, ocorrido no último dia 2. Está em discussão a moção que acabamos de ouvir. Posso falar? Com a palavra a doutora Daniela Parra. Falar desta família para mim é difícil. São amigos amados, minha família aqui, já que não tenho parente algum. Faço essa moção de pesar à família de Dona Irene com um aperto enorme no coração. Vodema, como era carinhosamente chamado por seus netos, sempre teve um sorriso para quem fosse e adotava como neto todos que dele se aproximava. Era amável. Vodema vai fazer muita falta, mas deixou grandes ensinamentos a todos. Saudades eternas. Palavra. Bom, a Com a palavra Ângela Barbosa. A Daniela já falou tudo, né? O vozinho Dema, um senhorzinho muito importante. E eu tenho muita amizade com a neta dele, a Ellie. Trabalhamos juntos, somos amigas e vizinhas. Então, pesar a família toda e principalmente a Ellie. Terminar a discussão e está em votação. Alexandre Ferraz Fontolã. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Federico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem tem direito e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação, declara-se encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.